TV Santa Maria, eleições 2022. Sua melhor escolha. O oferecimento. PRS Monitoramento. O cuidado que você merece. Cibrama. Em todos os momentos com você. Quatrum Soluções Empresariais. CDL Santa Maria. A gente cuida de tudo para você cuidar do seu negócio. João Arrigor. Você bonito na festa. Norberto da Cas Lounge. Novo espaço para eventos. J Collect. Inventários em estoque. Pampeiro Volkswagen. Há 62 anos fazendo de cada cliente um amigo. Rede Super, a rede da sacola amarela. Multirural Agrocerealista Ferigolo. Benefícios em todos os campos. TV Santa Maria, eleições 2022. Sua melhor escolha. Vamos agora ao nosso último painel, nosso último debate, antes do horário aí de apuração, de encerramento da votação deste domingo, 2 de outubro. Agora o nosso tema é OAB na construção da cidadania. Quem vai ser o mediador é o nosso colega Antônio Cândido Ribeiro Azambuja, o nosso Candinho aí, colega aqui da TV Santa Maria, que já está aqui no outro estúdio com o Leonardo Sagrilo Santiago, vice-presidente da OAB Santa Maria, também Guilherme Pitaluga Hofmeister, conselheiro da OAB Santa Maria, e ainda Márcio Bernardes, conselheiro também da OAB Santa Maria. Seja bem-vindo, Candinho, boa tarde a todos e desde já nosso muito obrigado pela presença e passo agora para ti. Boa tarde, Vilceu, boa tarde, Janine, boa tarde aos meus queridos colegas que participam conosco desta mesa sem mesa, né? Só ressaltando que o doutor Guilherme Pitaluga Hofmeister é presidente da Comissão de Educação Jurídica também, da subseção local da OAB, e o meu fraterníssimo amigo Márcio de Souza Bernardes é presidente da Comissão de Direitos Humanos da subseção. Sejam bem-vindos, doutores. Muito obrigado. É a primeira e única vez que eu vou chamar de doutores aqui. Para frente. Acabou o cerimonial. Tudo bem com vocês? Quem quer começar? Vamos começar com a autoridade maior? Por favor, nosso vice-presidente. Já que a doutora Juliane, que é a nossa presidente, que deveria participar por uma questão de atraso em relação à votação, ficou retida em filas, ela não chegou, mas ela vem depois, ela vai participar de outro quadro conosco. Sim, na verdade é bom estar aqui entre amigos, né? Um dia tão importante para a nossa nação. Eu quero começar agradecendo o convite da TV Santa Maria, nesse dia tão especial, nesse dia que pelo menos eu tenho uma alegria muito grande, Candinho, e amigos que estão compondo comigo hoje, porque é o dia que a gente percebe aquilo que a Constituição, professor Márcio, estabelece, que todo o poder vem do povo. Nesse dia, pelo menos eu tenho essa sensação, eu acordo feliz por esse ato, mas ao mesmo tempo eu começo a ficar muito ansioso, porque envolve um país com um tamanho continental como é o Brasil, e pensando o que vai acontecer até às 17 horas, qual é que vai ser a direção que o povo vai dar. Apesar dessa alegria que eu tenho, Candinho, eu quero dizer que não é a minha escolha que é soberana, é a escolha do Brasil, é a escolha da comunidade, de todos os brasileiros, de todas as brasileiras que moram nesse país, que vão efetivamente até as urnas hoje para escolher o nosso presidente, nossos governadores, nossos senadores, deputados federais, deputados estaduais. Então acho que é um dia para começar celebrando. Acho que hoje é um dia feliz. Nós temos uma democracia. Há poucos anos atrás, nossos pais, nossos avós, eles não votavam para presidente, né? Eu tive algumas situações na vida do meu avô que ele era preso perto das eleições para não votar, né? Então veja, hoje nós podemos acordar felizes e irmos até os nossos lugares de votação, exercer a nossa democracia e daqui a poucas horas saber o que o povo brasileiro escolheu. Eu acho que acima de tudo, acima das nossas escolhas, muitas vezes eu perdi, muitas vezes eu ganhei nas minhas escolhas, mas em todas elas nós devemos respeitar o voto popular. Viva a democracia e viva a nossa Constituição. Quero começar deixando essa ressalva. É a festa, né, da democracia por excelência que a gente está vivendo, e tem que se valorizar isso, porque como nós já referimos outro dia, Leonardo, no programa que nós fizemos, que está sendo veiculado também,
a construção da democracia, e o doutor Guilherme participou, juntamente com o doutor Jaci, contigo e com a doutora Juliane. É um processo dolorido, foi um processo dolorido. Nós vivemos ao longo da nossa história espasmos de vida democrática. Esse é o período mais longo que nós estamos vivendo, mas ainda assim a nossa democracia é muito jovem, ela é muito frágil, aparentemente. E se nós não respeitarmos as instituições, e a OAB tem um papel histórico em relação a isso, a defesa das instituições, do Estado Democrático de Direito, nós corremos o risco de vê-la vulnerada, a democracia, de vê-la vulnerada. E que bom que nós estamos podendo fazer esse tipo de celebração nesse dia. Vamos ao doutor Guilherme para seguir deixar o pessoal. É que eu pensei que nós seguiríamos bem a minha direita das autoridades, né? O professor Márcio teria que falar antes que eu, mas se nós podemos quebrar então essa... É que eu estou mais à esquerda aqui, de onde começou. Cada vez mais à esquerda, professor. Bem, é uma alegria que eu compartilho com o meu professor Leonardo, essa oportunidade que nós temos de poder experimentar um processo de democracia, talvez não o mais ideal possível, não o mais direto possível, mas dentro dessa construção, como tu bem colocaste, Candinho, nós podermos então experimentar essa realidade. E eu devo dizer que eu fiquei muito feliz, porque na minha sessão eleitoral especificamente tinha bandeiras de todas as cores e um clima tranquilo de votação. Dado o momento que nós estamos vivendo, havia, pelo menos da minha parte, uma certa preocupação ao que seria, né, o dia de hoje, em termos de potenciais violências, né, em razão da polarização que nós experimentamos. Mas devo dizer que foi tudo muito tranquilo, pelo menos até o presente momento. O que nós observamos é que, salvo algumas raras exceções, como o seu bem colocou, a gente tem um clima ameno e tranquilo. Isso é importante quando nós pensamos a democracia, quando pensamos a cidadania, sobretudo, e o exercício desses direitos políticos. Eu sempre penso na realidade grega. Lá, no berço da democracia, um cidadão, ele não era um cidadão que poderia ser considerado um cidadão completo se ele não tivesse também uma vida pública. Quer dizer, nas suas relações particulares, na sua vida privada, ele poderia ser alguém muito bem sucedido. Mas se ele não tivesse um espírito público, uma participação nas coisas da cidade, ele não seria visto pela comunidade como alguém com uma vida plena, vamos dizer assim. E esse espírito, ele é um espírito que nós deveríamos resgatar, na minha opinião, de termos essa compreensão de que a nossa vida privada é importante, as nossas relações particulares são importantes, mas nós também precisamos exercer essa faceta da vida importante, que é a da vida pública. Participar das coisas da cidade, participar das coisas do Estado e dar a nossa opinião, manifestar a nossa posição, sempre respeitando aquilo que será a vontade geral, para usar uma expressão russoniana, que é muito mais do que a soma das vontades individuais, mas é o espírito que se manifesta quando a coletividade vai às urnas para decidir sobre algum tema importante. Então, quero fazer essa primeira intervenção apenas destacando da importância de que nós tenhamos essa dimensão da vida pública e que nós possamos sempre exercê-la com responsabilidade, com tranquilidade e com posição. Marcinho. Bom, primeiro eu queria dizer que é uma satisfação estar de volta aqui à TV Santa Maria. Estava com saudade. Estava com saudade, travar belos debates como nós já travamos, e isso também é fundamental para a democracia, né? Nós nos ouvirmos, discordarmos, né? Concordarmos em muitas coisas. E especialmente no dia de hoje, como já foi referido aqui pelos colegas, né? Um dia extremamente importante, e com essa pauta, né? Que o Vilseu chamou ali no início, a OAB e a cidadania, né? Porque o que nós fizemos hoje, estamos fazendo desde a manhã de hoje, é um dos exercícios da cidadania, né? O voto não é o único exercício, mas um deles. E a cidadania, que é ela mesma, segundo a Constituição Federal, um dos pilares, né, do nosso Estado Democrático de Direito. Não é à toa que no primeiro artigo da Constituição Federal consta lá como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil a cidadania, né? Portanto, é uma satisfação de novo aqui debater, poder conversar com os amigos, mais que colegas, amigos, nessa tarde. Do ponto de vista da participação da Ordem dos Advogados do Brasil na construção da cidadania, nós, volto a repetir o programa que nós
gravamos e que já está sendo veiculado, em que nós tratamos de um projeto maravilhoso da subseção da Ordem aqui de Santa Maria, que, né, acabou se transformando em lei municipal e que fará com que de 3 a 6 deste mês a OAB vá às escolas, vá à rua conversar com as pessoas para demonstrar a importância do conhecimento da Constituição, quais são os princípios basilares da construção do país a partir da Constituição, como a gente pode fazer com que os nossos interesses se prevaleçam em relação à situação que está muitas vezes colocada de forma antagônica a esses interesses, a partir do conhecimento da Constituição, né? Quer dizer, então esse trabalho, esse projeto é maravilhoso. Eu até me emocionei no programa passado, quando a gente estava encerrando o programa e tratando dessas questões, a partir daí, Leonardo, né? Desse momento histórico importante para a subseção local da OAB. São 90 anos, né, de construção que coloca antes de qualquer coisa a ordem não apenas um órgão, uma instituição de representação corporativa, mas um órgão efetivo de construção, mais do que simplesmente da cidadania, construção de um país regido por um espírito público, como foi salientado agora pelo Guilherme, né? Como é que a gente coloca a ordem nisso tudo? Eu acho que a própria Ordem dos Advogados do Brasil, ela tem que fomentar isso de dentro para fora. E como é que a gente pensou nisso, Candinha? É importante que nosso telespectador saiba que o projeto surgiu na OAB, nós chamamos a Frente Parlamentar da Advocacia, levamos isso para a Câmara de Vereadores e o prefeito sancionou, e isso, portanto, hoje é uma lei municipal de Santa Maria. Portanto, não é uma lei que vale para a OAB tão somente. Essa semana da Constituição é uma semana de Santa Maria. É uma semana que o povo de Santa Maria tem que engrandecer a Constituição Federal, e aí, obviamente, que o parágrafo único coloca um encargo em nós, nos advogados na OAB, para que a gente vá até as escolas, para que a gente fomente as atividades, mas eu quero dizer que não é uma semana da OAB, é uma semana da Constituição, e que todos os demais órgãos, é importante dizer isso, todas as demais instituições, quer sejam as universidades, que queiram se unir para que a gente consiga consolidar, para que a gente consiga encontrar ferramentas em que as pessoas tomem conhecimento do que a Constituição diz. E isso surge, não é de uma necessidade da OAB simplesmente ingressar nos colégios, nas escolas, para falar e trazer mais conteúdo para as crianças e para os adolescentes. Essa ideia surge de uma necessidade que a gente encontra em que nós temos hoje uma população que sai do colégio, numa idade ali, entrando já na vida adulta, que tem conhecimento de Bhaskara, tem conhecimento de ciência, tem conhecimento de história, mas não sabe os jeitos básicos de cada um que mora no Brasil, de cada cidadão, de cada cidadã. Então, é com esse espírito, doutor Guilherme, que é com esse pensamento em que a gente buscou estabelecer, e não como um ato de gestão da OAB, isso foi muito tratado, porque a gente não quer que isso seja um ato dessa gestão, porque a gestão ela termina e outras gestões virão, mas que fique como uma lei. Que fique como uma lei para que as próximas gestões elas também ofereçam à comunidade de Santa Maria esse trabalho de levar à frente a Constituição. Então, Candinho, quero utilizar esse espaço, já que tu tocou nesse assunto, nesse dia tão importante que é o dia das eleições, né, a festa da democracia, que a partir de segunda-feira, né, os advogados e advogadas de Santa Maria eles estarão unidos, indo levar nos colégios, vindo na imprensa. Quarta-feira nós teremos um ato na praça da cidade, levando constituições, falando para as pessoas sobre a importância da Constituição, e mandamos, juntamente com a Prefeitura, na verdade a Prefeitura que proporcionou isso, vários exemplares de Constituição para que as pessoas tenham acesso e consigam enxergar, levar para casa, enfim, e ter acesso a esses direitos básicos. De noite, na quarta-feira, nós temos um grande ato, porque é o dia 5 de outubro, que quando foi promulgada a Constituição Federal de 88, é ali que nós teremos um ato na Câmara de Vereadores falando da Constituição e exaltando esse documento tão importante para uma república. Então, essa ato da OAB de fomentar e de buscar isso, e que isso venha como lei municipal, eu quero que toda a comunidade de Santa Maria
venha conosco, porque não é um projeto de um partido, não é um projeto que visa somente da OAB, porque senão nós faríamos uma semana da OAB. É uma semana da festa da Constituição, para que nós, enfim, de uma forma tão unida, a gente defenda os pilares dessa nossa Constituição cidadã, porque nós temos uma Constituição e cabe a nós, cabe à OAB zelar por ela. E é interessante, né, essa análise quanto ao papel, né, histórico que a OAB cumpre nessa difusão, nesse fomento do debate sobre a Constituição. 90 anos aí de atuação, né? Essa instituição tem como um dos seus objetivos justamente isso, né? A manutenção, a defesa intransigente do Estado Democrático de Direito, dos direitos e garantias fundamentais, dos direitos humanos. E acho que a OAB, encabeçando esse projeto, demonstra isso, sobretudo nesse tempo, né? Nesse tempo em que há alguns milímetros para se falar sobre algumas coisas, né? Mas que de fato a gente tem que falar. Né? Mundialmente nós estamos diante de uma ameaça às constituições, de uma ameaça às democracias. Nós temos uma ascensão, né, cada vez maior de regimes proto ou neofascistas em vários lugares do mundo, né? E esses regimes, eles se estabelecem como se estabeleceram na década de 30 na Europa, como na Itália, como na Alemanha, justamente corroendo por dentro as instituições democráticas. E Candinho, isso só é possível... Candinho e convidado, só uma pequena, rápida intervenção nossa aqui, por gentileza. 17 horas em ponto, 5 horas da tarde deste domingo, dia 2 de outubro. E neste momento, então, oficialmente estaria encerrando a votação em todo o país, Janine, mas nós temos aí algumas informações, algumas notícias de que talvez não seja bem assim, né? Exatamente. Há um registro de muitas filas em todo o país e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, o ministro Alexandre de Moraes, que votou pela manhã em São Paulo, onde reside, ele afirmou no início da tarde que quem estiver na fila até às 17 horas vai poder votar. Ele ainda ressaltou o clima ameno nas eleições com poucas ocorrências graves. Essas enormes filas registradas ao longo do país teriam algumas razões, entre elas o processo de biometria, que teria atrasado a votação, mas o presidente do TRE do Rio de Janeiro, por exemplo, diz que o aumento no comparecimento dos eleitores nas urnas pode explicar também a demora no processo. Quer dizer, os eleitores foram em massa, né, votar. Exato. E talvez era aquilo que a gente falava, né, desde o início da manhã, quando nós apresentamos aí, mostramos algumas imagens registradas aqui, a nível local, né, aqui em Santa Maria, quando logo no início da manhã tinham poucas filas pequenas, poucas pessoas, né, tudo muito tranquilo. Depois, nas imagens que nós mostramos logo, em seguida já imagens feitas já no final da manhã, já o fluxo era maior, enfim, movimento intenso, né, em algumas escolas ali que nós mostramos, né? Então, daqui a pouco, isso também contribui. Lembrando que a nossa transmissão, aqui o nosso programa especial Eleições 2022, tem o oferecimento de PRS Monitoramento, Cibrama, Quatrum Soluções Empresariais, CDL Santa Maria, João Arrigor, Norberto da Cas Laude, ainda J Collect Inventários em Estoque, Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, Companhia dos Bichos, Pampeiro Volkswagen, Rede Super e Multirural Agro Cerealista Ferigolo. Candinho, então, acredito que ainda não temos aí o encerramento completo, né, total da votação em todo o país. Candinho, devolvo aí para ti. Seguimos com os nossos convidados por enquanto e nós vamos fazendo algumas intervenções aqui à medida que nós vamos recebendo mais informações e no momento que começar realmente a apuração. Certo, Vilceu. A respeito dessa aventada possibilidade de que tenha havido um comparecimento maior dos eleitores, essa é a sensação que eu tenho, que tive hoje ao longo do dia, porque em outros episódios eleitorais, normalmente pela parte da tarde, tô andando na cidade, estava cidade vazia, quer dizer, com algum movimento, mas nada muito consistente. E a hora que eu estava vindo aqui para a TV, meia tarde, ainda se percebiam
tenso movimento nos locais de votação, com filas, e a impressão que eu tenho é essa, de que, como já se viu filas próximo do meio-dia, em torno do meio-dia, que a abstenção esse ano será menor. Coisa boa isso, né? Marcinho? Sim. Devolvo-te a palavra. Tá bem. Só para concluir, de fato é uma ótima notícia, né? Essa votação em massa, as pessoas comparecendo de fato às urnas. Mas só para completar, então o que nós vimos na década de 30, por exemplo, na Alemanha, sobretudo o fascismo italiano, é uma corrosão da própria Constituição, das próprias instituições democráticas por dentro nesses regimes. E isso se devia muito à falta de conhecimento da população sobre seus direitos, sobre os direitos e garantias fundamentais, a falta de intimidade das populações com as instituições democráticas, né? A falta de conhecimento sobre isso. Então esse papel exercido pela OAB agora, na propositura da lei, na propositura dessa semana em outubro, é fundamental, né? Que isso seja cada vez mais alimentado, justamente porque as pessoas precisam não só conhecer ou saber por cima a Constituição, mas se apropriar da Constituição, se apropriar desses direitos, entender a raiz desses direitos e a que eles se destinam, né? Por isso é fundamental essa função toda que vai ocorrer a partir de segunda-feira. Guilherme. Perfeitamente, fica até difícil falar depois do professor Márcio, né? Bastaria apenas concordar com tudo aqui. Mas eu tive essa sensação também hoje à tarde, quando fui votar, no início da tarde, e eu observei que na última eleição, em nível nacional, nós tivemos uma abstenção de 20%, mais ou menos, do eleitorado. E aqui no Rio Grande do Sul, cerca de 18%. A tendência é que realmente essas abstenções elas diminuam agora, pelo menos daquilo que a gente pôde observar até o presente momento. Os franceses, no século XIX, sobretudo, especialmente no início do século, eles promulgaram, né, o que ficou conhecido como o Código Napoleônico, o Código Civil francês de 1804, e os juristas da época diziam que aquele documento era tão importante e tão bonito que ele deveria ser o livro de cabeceira dos franceses. Às vezes eu tenho a sensação de que nós talvez devêssemos copiar essa ideia ou essa anedota para a nossa Constituição. Talvez a nossa Constituição devesse ser o nosso livro de cabeceira. Dá uma olhada ali todos os dias, dá uma lida, conhecer, ter maior intimidade com esse documento tão importante. E me emociona muito esse documento quando eu leio a respeito do processo constituinte, do pluralismo, da pluralidade de ideias, de segmentos, de representações da sociedade brasileira, para constituir de fato o que é o nosso país. Um Estado democrático de direito, um Estado de direito em que a lei submete a todos, mas, sobretudo, um Estado democrático de direito em que a legitimidade desse documento, a legitimidade das instituições provém da soberania popular, que elege então seus representantes para, em seu nome, exercer o poder. Então, nesse sentido, parece-me que é tão importante essa iniciativa da OAB para que cada vez mais nós possamos construir esse espírito cívico e, como o professor Márcio bem colocou, gerar essa intimidade com a Constituição que, muito mais do que um pedaço de papel, é o que constitui o nosso país enquanto país e nos faz povo. E é importante, Candinho, só essa fala do Guilherme, no sentido da Constituição ali como um documento importante para ler todos os dias antes de dormir, porque a gente acaba, com o passar do tempo, esquecendo dos deveres que o Estado tem para conosco e das garantias que ele assegura para nós. Quando a gente encontra na Constituição, por exemplo, pegar uma garantia aqui do contraditório, da ampla defesa dentro de um processo judicial, o legislador constituinte ele não pensou aquilo para o outro. As garantias elas não devem ser analisadas para o outro que eu não conheço, né? Esses tempos eu vi uma manifestação de um parlamentar dizendo que na Constituição tinha muitas garantias. Afinal de contas, tem muitas garantias nessa Constituição Federal. O que pensavam os legisladores constituintes quando fizeram isso? E é bem na verdade o que pensavam os legisladores pouco importa, porque agora nós temos uma Constituição e ela é fruto de um momento histórico e ela tem uma eficácia dali em diante. E quando a gente olha para uma garantia individual, quando a gente olha para uma garantia como essas, nós devemos perceber que isso nada mais é do que uma proteção que esse documento nos dá contra um Estado totalitário. Porque se não é uma Constituição, Candinho, é importante dizer isso para o nosso telespectador, que se não é essa Constituição, nós ficaríamos à mercê do talante de qualquer pessoa que estiver no comando da nação, e seria muito perigoso para cada um dos cidadãos. É importante a gente ressaltar sempre o papel histórico da ordem
em relação ao Estado Democrático de Direito. A ordem sempre incomodou tanto que talvez, pelo menos por ouvir dizer, ou por terem lido, ou por terem estudado, vocês devem lembrar de um episódio lamentável ocorrido, salvo o melhor juízo, em 1980, em que houve um atentado à bomba na sede da OAB no Rio de Janeiro, inclusive faleceu a secretária da instituição, Dona Lídia, então jamais vou esquecer esse nome, pela repercussão que, né? Isso era, digamos, era a ordem trabalhando, né, pelo restabelecimento da democracia e incomodando os ditadores, os poderosos de plantão, e é isso que a gente não quer que volte, né? A gente não quer que aconteça isso outra vez e que ninguém precise se sacrificar, né, ou sacrificar a própria vida para que se consiga a permanência desses valores que são tão caros para todos nós, né, meus doutores? Claro, sem sombra de dúvidas. Só um parênteses nesse episódio. É claro que a gente tem que fazer a meia-culpa, né? A ordem nos 90 anos nunca foi uniforme também. E ela também teve seus tropeços. Ela, no início de 64, apoiou a ditadura militar. Depois viu que cometeu um erro. E foi uma árdua defensora dos regimes democráticos desde então, né? Em 2016, 17, a ordem federal apoiou o impeachment, que na verdade foi um golpe de Estado e agora já está sedimentado que de fato foi um golpe de Estado. Ninguém tem dúvida mais. Né? E a própria OAB depois reconheceu o seu erro, né? Enfim. Então é importante que a gente reconheça os erros e os corrija, né? O fato de estar sempre lutando pelo Estado Democrático de Direito é fundamental, né? Isso sem dúvida. Canjinho, nós vamos interromper mais uma vez, fazer mais uma intervenção aqui. Pedimos licença aí para os nossos convidados, que nós já temos aí 0,11% das sessões totalizadas. É isso, né, Janine? Isso mesmo, a última atualização das 17 horas, 9 minutos e 13 segundos. Exatamente, agora há pouco. E aí nós temos aqui já alguns números, alguns dados. Lula, do PT, 49,52%. E nós estamos na tela ali com a informação atualizada. Qual é o horário que nós temos ali? 17h08. 17h08 é a nossa aqui, nós temos aqui 17h09. Lula 49,52%, 76.960 votos. Jair Bolsonaro do PL 38,44%, total 59.745 votos. Ciro Gomes do PDT 4,95%, total de 7.692 votos. Simone Tebet do MDB 4,61, total 7.161 votos. Felipe Dávila, do Novo, 1,17%, 2.290 votos. Soraya Tronic, do União, 0,46%, 844 votos. Sofia Manzano, 0,20%, 399 votos. E Vera Lúcia, do PSTU, 0,16%, 315 votos. Agora nós temos mais uma atualização aqui, 17 horas e 11 minutos. É isso, né? Estamos aqui com os dois. Então nós já estamos aí com 0,14% agora, nesse momento, das sessões totalizadas, Canjinho. Doutores, alguma surpresa em relação a esses números iniciais que a gente não sabe ainda de onde são, né? Quer dizer, de que região, mas de qualquer forma eles de alguma forma refletem as pesquisas. Exato. Na verdade, a gente, eu falava antes que as pesquisas elas têm um papel importante, né, no que diz respeito a conhecermos como um país grande como o Brasil está se movimentando, as ideias e etc. Mas ao mesmo tempo nós temos que esperar o Brasil ele tem regiões que tem um horário diferente, tem pessoas que pensam diferente aqui e precisávamos esperar o dia 2, porque no dia 2 que tudo seria decidido. Eu imaginava, imagino que nós vamos ter um reflexo das pesquisas, né? Isso pode ser um pouco para mais, um pouco para menos, mas dentro daquilo que se espera e que já vinha acontecendo há tantos anos. Eu não sei porque muitas vezes a gente ataca as pesquisas, sendo que há muitos anos já é realizado esse tipo de trabalho feito pelos mesmos, inclusive, mesmas instituições, e a gente vê os mesmos reflexos. Mas, como uma pessoa que respeita o voto popular, a gente tem que esperar até o último voto
e aí sim verificar quem vai para o segundo turno ou quem vai ser eleito presidente do Brasil nos próximos 4 anos. Nós tivemos uma particularidade nessa eleição, que é o fato de ter mudado o horário de votação no Acre. O Acre, né? Porque antes sempre nós tínhamos que esperar até as 18 horas, até o pessoal no Acre terminar de votar, e deve ficar aquela ansiedade do escrutínio, né? A gente fica ansioso, quer saber logo o resultado. Então o Acre sempre dá uma atrasada. Esse ano não, esse ano eles começaram a votar lá às 6 da manhã para conseguir encerrar lá às 16, né, 17 horas no horário oficial de Brasília. Acho que Fernando de Noronha também teve. Eu sei que os fusos, né, que tiveram foram algumas ajustados alterações de qualquer maneira para o horário de Brasília, né? Mas parece que de fato é isso, né? Tá refletindo pelo menos até agora aquilo que as pesquisas vinham apontando, sobretudo nas últimas semanas, né? E claro, a gente tem que entender que a pesquisa de 2 semanas atrás, ela refletia a intenção de voto naquele dia, né? Ela nunca é uma projeção, uma previsão de futuro. A pesquisa não pode ser, ela é um retrato daquele momento, né? Mas pelo que nós estamos vendo, a continuidade das pesquisas demonstraram também mais ou menos uma continuidade nas intenções, e já com esses poucos votos aí já escrutinados, parece que dá para ver que continua na mesma linha, né? Bom, esperemos então até o fim para ver de fato o resultado. Agora a gente já pode comentar sem problema nenhum, sem quaisquer problemas, sem a questão pode-se dizer o que se quiser dizer. Então, os nossos telespectadores e ouvintes e internautas, né? Parece que tem um chamado do Vilseu, e se o Vilseu chama, a gente atende. Isso aí, vamos aí fazendo um bate-bola, né, a partir deste momento. Agora nós temos aqui já algumas informações para governador do Rio Grande do Sul. Janine, tu tens aí, queres anunciar para nós aí, então, Bom, com 49,11%, 1.509 votos, aparece na frente Onyx Lorenzoni, do PL. Eduardo Leite vem na sequência com 26,36% dos votos, 810 votos contabilizados. Edgar Preto com 16,30%, 501 votos. Luiz Carlos Reisen com 4,43%, 136 votos. Essa é uma prévia de 0,05% das sessões totalizadas aqui no Rio Grande do Sul ainda. Tá certo. Passamos aí então para o Candinho novamente e nós vamos atualizando. Olha, nós já temos aqui agora para presidente. No Rio Grande do Sul, No Rio Grande do Sul, temos assim, Rio Grande, olha só, vamos dar essa informação rapidinho. Rio Grande do Sul, Bolsonaro 60,91%, 1.943 votos, Lula 28,97%, 924 votos. O restante fica ali Simone Tebet 5,20%, 2,95% o Ciro Gomes, agora atualizando novamente, aqui saiu minha tela um pouquinho, Felipe Dávila 1,11%, Soraya 0,49%, Sofia 0,08%, 0,06%, Padre Kelmon, são os dados, as informações aqui no Rio Grande do Sul. Candinho. E aí, doutores, em relação ao Estado tem uma diferença significativa, é claro que é uma amostragem muito pequena ainda. Pelo que se pode ver, uma diferença até do que as pesquisas estavam dizendo, que acho que elas colocavam o Eduardo Leite com 37, 38, se eu não me engano, e abaixo o Onyx, né? E se eu não me engano era isso, né? E agora, pelo que foi dito, 49% para o Onyx e 25% para o Eduardo Leite. Claro que possivelmente isso essa diferença não vai se manter. Mas, e traz também a informação de presidente no Rio Grande do Sul, onde o Bolsonaro está com 60% e o Lula com 28%, né? Então, um número bem inferior aí. São os primeiros dados que chegam, né, Candinho? Acredito que também de qual região, exatamente. Qual região, quais urnas, né? É cedo, né? É cedo. Não, mas só para falar, diferente do que aconteceu quando nos passaram os dados no que diz respeito ao presidente da República, para governo do Estado, ela inicia diferente do que as pesquisas diziam. Tá? É importante destacar isso, e bem diferente, né? Inclusive em posições, não somente em números, mas em posições. Mas é claro, como o Dr. Márcio disse, isso vai depender de qual região iniciou e assim por diante. Acho que faz parte de todo o processo democrático. Só para avisar isso, porque as pessoas não comecem agora já a bater nas pesquisas. Acho que vão esperar, porque temos tempo ainda para ver se as pesquisas acertaram ou não. É importante. E coisa boa, né, que a gente tem urnas eletrônicas
que esses números se alteram rapidamente e vai se chegar rapidamente a um resultado final. Não vai ser aquela coisa horrorosa que eram as urnas de lona com voto em papel. Quantos dias? Se demorava uma semana ou mais do que isso para fazer a apuração, sujeito a fraudes de toda ordem no processo de apuração dos votos. Eu sei, posso dizer sem nenhuma hesitação, porque fui fiscal de partido, fui delegado de partido em apurações eleitorais, e a gente via que os representantes dos partidos que estavam ali faziam de tudo para puxar votos para o seu partido, evidentemente, para o seu candidato, eventualmente, né? Flagrante desrespeito à vontade do eleitor, né? Porque não era difícil controlar, era muito papel, era uma balbúrdia, um tumulto, por mais organizado que a justiça eleitoral fosse, não tinha como ter um controle efetivo. Você imaginou um ginásio como o do Colégio Santa Maria, que aconteceu de serem ali as apurações, ou o ginásio o Farrezão, né? Aquilo lotado de gente, um calorão dos infernos, né? Todo mundo suando em bicas. Chega um ponto que as pessoas começam a se descuidar um pouco, e nesse momento que descuida, o mais esperto vai lá e conduz meia dúzia de votos para determinada situação, né? Depois a boa que isso acabou, coisa boa que as urnas eletrônicas estão aí, são comprovadamente invioláveis, né? Vão refletir a vontade da nossa população, e esperamos que rapidamente a gente tenha mais números, mais valores já consolidados, para que a gente possa... Olha, e o livro seu está chamando, provavelmente já tenhamos. Vamos lá mais uma vez, mais uma atualizada aqui para o nosso telespectador, internauta, também para os nossos convidados, Candinho também. Vamos aqui para senador Rio Grande do Sul. Temos na frente, por enquanto, Hamilton Mourão, do Republicanos, com 52,43%, total de 3.595 votos. Olívio Dutra, com 29,02%, 1.990 votos. Você acompanha aí na tela conosco neste momento. Olívio Dutra do PT. Ana Amélia Lemos, do PSD, nesse momento 17,33%, total de 1.188 votos. Vensane Figueiredo, do PSB, com 0,41%, 28 votos. Professor Nado, 0,35%, 24 votos. Ainda Maristela Zanotto, do PSC, 0,29%, com 20 votos. Fabiana Sanguiné, do PSTU, 0,13%, 9 votos. Paulo Rosa, do DC, Democracia Cristã, 0,04%, 3 votos. Está aí, portanto, a atualização até este momento para senador. Presidente, como é que nós estamos? Parece que alterou, né, Janine? Alterou sim, com 0,40% das sessões totalizadas. Última atualização às 17 horas 20 minutos e 57 segundos. Em primeiro lugar aparece o candidato Jair Bolsonaro, com 47,41% dos votos. Isso significa 233.486 votos até o momento. Candidato Lula, na sequência, com 41,52%, 204.456 votos. Simone Tebet, logo após, com 5,33%, 26.243 votos. Depois, Ciro Gomes, com 3,99%, 19.651 votos. Os demais candidatos aparecem com menos de 1% dos votos. E eu já tenho uma nova atualização ali que mostrava 47,41, né? 61. 47,61 agora. Jair Bolsonaro segue na frente, 47,61%. Lula, 41,36%. Seguimos então acompanhando aqui, Candinho. Vamos lá. Eu quero aproveitar para fazer também uma ode, né? Uma saudação à urna eletrônica, porque nós pudemos observar agora recentemente na eleição dos Estados Unidos da América, a democracia mais antiga e consolidada do planeta, com uma Constituição de 1787, a mesma Constituição desde então, e mesmo lá
com o nível de aprofundamento democrático daquela sociedade, com o nível de consolidação das instituições daquela sociedade, ainda assim, o fato de se fazer um escrutínio por meio da votação em cédulas, em papel, é quase que um convite à suspeição. As pessoas sentem que pode ter havido algum tipo de ilegitimidade no processo, e com as urnas eletrônicas nós temos então essa possibilidade de evitar essa suspeita de fraude. É claro que talvez para algumas pessoas seja frustrante ver o resultado parcial e depois perceber que esse resultado vai se alterar vertiginosamente, mas faz parte do processo eleitoral e pelo menos nós evitamos esse tipo de ameaça de fraude ou de suspeita de fraude no processo de escrutínio. É interessante mesmo, eu estava observando ali a alteração que deu da primeira notícia para a segunda em alguns minutos, né? Com relação, de fato, à região, ao local, às urnas que estão sendo escrutinadas em cada momento. Mas são 0,47, salvo engano, 40% apuradas até então. Ou seja, ainda falta muita coisa para o Brasil inteiro, mas o fato é que daqui a pouco, hoje ainda, nós já saberemos qual foi o resultado desse primeiro turno. E isso é muito interessante. Nos Estados Unidos tivemos a triste situação no início desse ano, né? Capitaneada pelo Donald Trump, quando levantou e já vinha levantando suspeição sobre o sistema de votação, né? Especialmente na questão dos votos pelo correio, né? E querendo, inclusive, fraudar, né? Deliberadamente, como agora tem sido descoberto, né? Pelos processos que estão em andamento lá nos Estados Unidos, querendo deliberadamente fraudar o processo eleitoral para ele se manter enquanto presidente dos Estados Unidos. Né? Agora, essa questão das regiões, ela acontece não só em nível nacional, mas mesmo municipal. A depender de qual região que falta apurar, a gente já imagina mais ou menos qual é o perfil de votação. Então isso é muito natural, né? Só para pontuar isso também. Digamos, do ponto de vista das apurações do modelo anterior, com a cédula, em relação às urnas eletrônicas, que naquelas apurações a gente tinha esse tipo de avaliação, né? Tal foi apurada tal seção é na vila tal, é no bairro tal, então já se tinha um perfil, e aqui na urna eletrônica a gente não tem isso, né? Fica tudo muito solto ainda, mas de qualquer forma nós vamos, deixa eu ver uma coisa aqui, deixa eu olhar. Só fazer uma observação, por favor. Mas uma questão fica muito clara, como ficou polarizado no final essa eleição, né? Se discutiu durante muito tempo o surgimento de uma terceira via, né? Isso ficou muito claro, vários candidatos propondo essa terceira via para nós fugir dessa polarização e desse, vamos puxar o nosso nome aqui, desse Grenal que a gente vê aqui no Brasil, né? O Grenal, para usar o nosso termo aqui do Grêmio contra a Inter. Mas parece que a população ela tá mesmo vai ficar essa discussão e porque são números muito significativos, né? Tu tem 47 de um lado, 41 do outro, tu tem mais 7 candidatos ali que estavam propondo suas candidaturas. Então, me parece que isso vem se acentuando de um tempo para cá, e essa eleição, acho que com maior força, essa divisão que me parece assim que ficou mais forte ainda nos últimos meses, né? Essa discussão entre dois candidatos, essas duas ideias diferentes de governo, e a polarização que me parece que tem que ser colocado um fim nisso. Me parece que o próximo governante ele não pode levar para dentro do seu governo essas discussões eleitorais, porque uma nação ela não merece ficar refém disso, né, Candinho? Me parece que essa granalização, essa disputa em todos os atos do governo, isso bastante dificulta as pautas, as aprovações, as pautas, dificulta que o Brasil ande, e acho que a gente precisa colocar um ponto final nisso. A gente precisa pacificar o país, né? Exatamente. De alguma forma. A gente precisa encerrar esse período, né? Esse período e olhar para frente, né? Ter esperança de que as coisas realmente possam se transformar. Nós vamos ter que fazer uma renovação na bancada, né? O que não inviabiliza de maneira alguma a possibilidade de que vocês permaneçam na casa e depois voltem a participar do programa, porque nós vamos longe aqui. Enquanto não se encerrar o escrutínio, nós estaremos aqui. Né? Mas quero deixar meu agradecimento desde já, então, Candinho, dando espaço para os demais colegas que virão aí debater.
Deixar novamente aqui a OAB à disposição da TV Santa Maria, à disposição da comunidade de Santa Maria. Essa semana, todas as pessoas que quiserem participar conosco desses atos que teremos engrandecendo essa Constituição Federal, de segunda-feira a sexta-feira estaremos em colégios, em instituições e, sobretudo, quarta-feira na Câmara de Vereadores. Já convido a comunidade de Santa Maria para estarem conosco, porque é a festa da Constituição. Afinal de contas, o poder é do povo e esse é o documento, essa é a carta política que nos garante isso. Então, vida longa à Constituição Federal e à nossa democracia. E vamos convidar os colegas a que prestigiem, né? Os colegas advogados a que prestigiem esses eventos todos, né? Para demonstrar engajamento em relação a isso, que, como foi reiteradamente dito, não é alguma coisa da OAB, da subseção local da OAB, e é uma lei municipal e diz respeito à comunidade como um todo, é um interesse da coletividade santamariense, né? Então, pontualmente, às 17h30, conforme a orientação da chefia, nós estamos encerrando essa participação. Passo a bola para o Vilceu e para a Janine, e depois nós retornamos. Tá certo, então daqui a pouquinho o Candinho volta e nós vamos dar mais uma atualização, vamos falar um pouquinho aqui a respeito de deputado estadual, né, Janine? Temos aqui, ó, Pepe Vargas do PT, 1.697 votos, Neril Carteiro, PSDB 784, PP, Adolfo Brito 645, do POD, professor Cláudio 628, PDT Edson Nespolo 496, Guilherme Pazin 488, Carlos Búrigo do BMDB 477, Sandro Fantinel 449, Beto Fantinel do MDB 380, e aí a lista aqui de deputados estaduais daí é bem mais longa, né? Temos mais alguma atualização aqui para presidente da República. Vamos ver como é que está aqui, 0,62% das sessões. É isso que nós temos aí. Presidente Jair Bolsonaro, 48,23%. PT, Lula, 41,04%. Simone Tebet, 5,33%. Ciro Gomes, 3,83%. Felipe Dávila, 0,70%. Soraya Tronic, 0,52%. Padre Kelmon, 0,10%. Sofia Manzano, 0,09%. Léo Péricles, 0,07%. Vera, 0,06%. Constituinte Eimael, agora pulou aqui a minha tela, 0,04%. Nós vamos seguir, né, atualizando aí os dados para nossa audiência. A gente também volta daqui a pouquinho com o Candinho e os convidados. Vamos para um intervalo então? É isso, né, é isso mesmo. Janine? Vamos só uma observação. O site do TSE, por onde nós acompanhamos os dados da atualização, está com dificuldades técnicas, provavelmente por número de acessos. Então, tentar novamente dentro de alguns minutos é a instrução para o eleitor que quiser acompanhar a apuração em tempo real. Essa atualização para presidente foi às 17h29, né? 17h29, agora nós temos aí 17h32. Nós vamos então a mais um intervalo aqui no nosso programa especial Eleições 2022, com o oferecimento de PRS Monitoramento, Cibrama, Quatrum Soluções Empresariais, CDL Santa Maria, João Arrigor, Norberto da Caslaud, J Collect, Inventários em Estoque, Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, Companhia dos Bichos, Pampeiro, Volkswagen, Rede Super e Multirural Agrocerealista Ferigolo. Um instante só e nós já estamos de volta com mais informações, atualizando tudo para você que nos acompanha aqui pelo canal 19, pela TV Santa Maria e também através das redes sociais. TV Santa Maria Eleições 2022, sua melhor escolha. TV Santa Maria Eleições 2022, sua melhor escolha. O oferecimento: PRS Monitoramento, o cuidado que você merece. Cibrama, em todos os momentos com você. Quatrum Soluções Empresariais. CDL Santa Maria, a gente cuida de tudo para você cuidar do seu negócio. João Arrigor, você bonito na festa. Norberto da Cas Lounge, novo espaço para eventos. J Collect, inventários em estoque. Pampeiro Volkswagen, há 62 anos fazendo de cada cliente um amigo.
Rede Super, a rede da sacola amarela. Multirural Agrocerealista Ferigolo, benefícios em todos os campos. TV Santa Maria, eleições 2022, sua melhor escolha.